voltamos com o Horizonte Debate. Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje falamos sobre o Sínodo da Amazônia, a reunião importantíssima de bispos que acontecerá agora no mês de outubro, junto ao Papa Francisco, para falar sobre essa importantíssima região do planeta. Pelo WhatsApp da TV Horizonte, no 31 996428473, você consegue falar comigo e com os nossos convidados, o Paulo Agostinho e o Apolo Eringer, sobre tão importante tema. Olha que texto bacana. Desigualdade planetária, eu estou no item 48 da carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto e não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. O impacto dos desequilíbrios atuais manifesta-se também na morte prematura de muitos pobres, nos conflitos gerados pela falta de recursos e em muitos outros problemas que não têm espaço suficiente nas agendas mundiais. Propor o Sínodo da Amazônia, Paulo, é propor para uma agenda tão carregada de reunião do G7, reunião do G20, reunião de Davos, reunião da Assembleia Geral da ONU, ou seja, onde o capital ele está pleno para discutir gente pobre, ribeirinha, que precisa de salvação, Paulo? Pois é, o Papa ele convocou o Sínodo em 2017. E agora é uma feliz coincidência e trágica também. Sim. A gente está vivendo esse problema da Amazônia, né, esse fogaréu que foi combinado, que foi anunciado antes e não se fez nada, o Dia do Fogo. Então, assim, o Papa Francisco, essa primeira carta, Laudato Si, é uma questão fundamental, porque ele coloca o seguinte, gente, a raiz do problema é humana, a raiz é humana. E a gente tem que ter uma conversão ecológica. E conversão ecológica, essa ecologia integral, não é só ecologia ambiental. É a gente pensar a nossa política, a vida social, a vida em sociedade, a dinâmica de consumo que a gente vive. É interessante que o Apolo conhece bem isso. Existe o dia, né, da descarga, não, como é que chama? Sobrecarga da Terra. Em 68 e 69, esse dia era em novembro, 23 de novembro, você atingia, né? Agora nós já estamos em 29 de julho. Nós já estamos, né, usando uma terra, 1,7 terras para, né, esse nível. Não é possível, nós somos 7 bilhões e 700 milhões. Chegaremos daqui a 30 anos a 10 bilhões. É possível a gente manter esse planeta com esse nível de consumo? Vai ter água, vai ter... Só para ter uma ideia aí, no Dia do Fogo, que o presidente falou que a Amazônia é nossa, que a gente faz o que quer, sem chamar a atenção que a gente tem que zelar pela... Se ela é nossa, nós temos que zelar por ela. Ele acha que ela é nossa, quer dizer, que tem que transformar em pasto do agronegócio. Não é uma loucura. O território que foi queimado, aproximadamente 30 mil quilômetros quadrados que foi queimado. É o tamanho da bacia do Rio das Velhas. É como se você pegasse o Rio das Velhas, de Ouro Preto, até perto de Pirapora, Barra do Guaicuí, todo o território, quase chegando em Diamantina e Paraupeba, 30 mil quilômetros quadrados que tem a bacia do Rio das Velhas, foi queimado de um dia para o outro, quando o pessoal combinou por WhatsApp para poder pegar a terra, para transformar em pasto e garimpeiro, que invasou do terra indígena, madeireira. Aí uma opinião dos senhores. A ideia de um governo, que é um governo que fala de soberania nacional, que diz que o agronegócio agora tem vez, isso faz com que a mentalidade do agricultor seja uma mentalidade de mais descaso? Ou seja, o presidente mesmo foi pego lá pescando, mandou embora o cara do Ibama que o multou. O sujeito está mais descaseado, pô? Olha, eu acho que não tem como assim, a gente pensar que o agricultor... Eu estava numa reunião na Assembleia Legislativa uma época, tinha gente do agronegócio, gente, assim, grandes fazendeiros, e tinha gente do Sindicato Trabalhador Rural. E, para minha surpresa, o representante do Sindicato Trabalhador Rural estava se sentindo como agricultor.
E o pessoal do agronegócio também só falava como agricultor. Eu falei, vocês dois estão unidos aqui, eles levaram um susto, porque eu falei, um representa uma coisa completamente diferente do outro. Então, na verdade, o agronegócio são grandes empresas de exportação de commodities. E o agricultor brasileiro, a agricultura familiar, eles produzem o alimento. A maior parte do alimento nosso 75%. vem dessa pequena agricultura de gente que está lutando aí com sua família. Não podemos confundir os grandes exportadores de carne e soja, que vão alimentar pessoas riquíssimas de outros países e alimentar os animais também, com soja, com milho, etc. Então, tem que fazer essa diferença prévia, né? E a coisa assim, isso que você falou, Paulo, é tão interessante. Se você pegar aqueles, né, donos de terra com mais de 1.000 hectares, né, 0,9%, não chega nem a 1%. Eles detêm 45% do território nacional. Agora, se você pegar 47% dos proprietários rurais juntos, eles detêm 2,3% da terra. Então, veja, você pegar aqui 0,9%, tem quase metade do Brasil. Agora, ainda querem tomar a terra dos índios ainda. De onde vem os 70% da produção de alimentos que vai para a nossa mesa? Claro. De 2,3% da terra. Gente, é uma das maiores concentrações fundiárias. Aí eu vou repetir, Paulo, dentro de um outro contexto, a pergunta. Dentre a população que está na Amazônia, falamos de gente muito pobre, não falamos? Sim. Prioritariamente gente muito pobre, né? Sim. Qual que é a importância de voltar os olhos da igreja e, por que não, os olhos do mundo para essas populações ribeirinhas, sem acesso à educação, sem acesso a saneamento, como a gente está dizendo aqui, e gente muito sábia, né, Apolo? Que sabe trabalhar a floresta, que sabe extrair as coisas boas da floresta. Como é que é pensar voltar essa atenção, Paulo? É um desafio, do ponto de vista eclesial, muito grande. Porque como se acessa essas pessoas, né? Que meios de comunicação, que estruturas escolares você tem para isso, né? E também do ponto de vista eclesial, né? As pessoas, os cristãos ali, pelo menos os católicos, querem celebrar a Eucaristia. Tem gente, tem ministro suficiente. Então, o documento ele é muito provocativo. Ele coloca um desafio. Como eu vou pensar essa perspectiva de uma nova igreja na visão de uma ecologia integral? Essa ecologia integral atinge a dimensão política, econômica, cultural, social, ambiental. Não é um aspecto só, né? A própria palavra ecologia é até redundante, né? Falar ecologia integral, porque ecologia é a casa inteira, não é o quarto só ou a cozinha. Paulo, uma coisa impressionante, a ecologia é a economia natural. O sol, a fotossíntese gerava os alimentos e antes do ser humano estar na Terra, já tinha alimento para todos os animais, água sem precisar de tratamento. Era uma maravilha, que chama o Jardim do Éden, era uma maravilha. E o ser humano, quando chegou, ele acha que a economia que ele criou, que produz lixo e esgoto, é que é economia. Não, a economia natural ou ecologia precedeu o ser humano, e o ser humano, se fosse inteligente e bom, ele estaria fazendo uma economia para aperfeiçoar aquela natural. Então estuda, cria universidade, cria Embrapa e aí produz uma economia com uso de agrotóxicos, matando abelha, envenenando os rios, quer dizer, é um contrassenso, né? Agora, é um contrassenso pensar uma reunião que falará sobre povos que queremos que fique distante? Falamos de uma interferência de fato em uma ecologia que é uma ecologia que tinha que deixá-la lá quietinha? O Jair, é interessante porque o sínodo ele é preparado, tem 2 anos está em preparação. O primeiro momento houve, né, uma escuta de todo mundo da região e se produz um primeiro documento. Então os povos ribeirinhos, afrodescendentes, indígenas, das cidades, né, da mata, todo mundo é ouvido. Depois desse trabalho, aí se elabora o instrumento de trabalho. É com esse instrumento de trabalho que haverá essa reunião. São 250 pessoas, mais ou menos 180, 190, entre bispos, padres, mas também vai ter uma novidade, 40 mulheres, né? É a primeira vez que vai ter um número tão grande de mulheres. E o Papa também chamou cientistas, né, e também representantes de outras tradições religiosas. Ou seja, o problema ele não é só da Amazônia, é um problema internacional. O Apolo conhece bem essa questão do clima. Nós somos um sistema. Um sistema, se você mexer num sistema, os 2 grandes desafios que os grandes cientistas hoje mostram é o Ártico
é o degelo e a Amazônia, porque ela tem a ver com todo o equilíbrio do sistema. A Amazônia, no paralelo internacional onde ela se encontra, é a única que não é deserto. E eles já encontraram a areia do deserto do Saara como nucleando as gotinhas de água que faz chover na Amazônia. Eles localizaram que essa areia é proveniente do Saara, pelo exame microscópico. Então, o mundo é integrado. Quer dizer, se a areia do deserto do Saara vai para a Europa, nos Alpes, quando a neve fica até rosa, quando vem parar na Amazônia, quando ajuda a nuclear, quando a água da Amazônia que evapora e vem do mar, desce ali até Mato Grosso. Então, assim, nós estamos vivendo num mundo que é um planeta Terra, tem uma lógica única. Se tem alguém que é dono do mundo, tem que ser Deus. Mas né? aí a gente esqueceu da fragilidade desse sistema, aí, porque o risco se coloca... Se você destrói a Amazônia, desmata... E se destrói um pouquinho a Amazônia, ela tem uma fragilidade muito grande, como um dominó. O terreno da Amazônia é superficial. Sim. Ele é muito superficial. Ele tem essa floresta por causa da grande quantidade de folha e de chuva. Então, mas assim... Se você destrói um terço da Amazônia, logo você destrói vai aparecer uma terra que não... Então, nós estamos arriscando destruir tudo, né? E eu considero isso um pecado. Eu acho que esse é o pecado original do ser humano, foi quando ele não respeitou a terra. Ele não respeitou os ecossistemas. Quando o ser humano, com o orgulho, ele se distanciou da terra, dos animais, das plantas, ele se quis julgar como Deus. E ele se separou de ser um terráqueo, não assumiu plenamente, ele foi orgulhoso. Essa é uma ruptura que o ser humano tem que resolver, e a questão ambiental propõe a volta do ser humano ao Jardim do Éden, a reintegração do homem com a natureza como ela foi criada, e foi criada sem divisão de território, sem cerca, né? Nós temos que ter um mundo de comunidade. Religiosamente, é a religação. Claro. Religar consigo mesmo, com o outro, com a natureza e para aqueles que creem, né, com Deus. E muita gente está achando que o Sínodo foi convocado agora porque o Papa está preocupado com o Bolsonaro. O Papa nem sabe direito quem que é Bolsonaro. Tem 2 anos. O tenente, né, que foi Trump aposentado como capitão, é né, foi tenente aposenta como capitão. Então, o que acontece? No caso aqui, esse sínodo foi convocado há 2, 3 anos antes. Então, não tem nada a ver, foi uma coincidência, né? Quando o pessoal está ligando, o Papa está noutra. O Papa está pensando numa coisa muito maior. Né? Mas a tragédia das discussões não é uma coincidência não, né, Apolo? Não, aí não foi... Aí já é da própria mas condição antes da eleição do Bolsonaro já tinha sido e convidado. E a crítica interna e externa, né? Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.